O Campeonato Carioca. Dizem que é o mais charmoso do mundo, não é? Mas para outros é um verdadeiro campo de batalha, totalmente imprevisível. Nesta análise, a gente vai pegar a montanha-russa que foi a campanha de um time para tentar decifrar não só os desafios de hoje, mas também o que o futuro reserva para esse torneio que é, vamos combinar, lendário. Fica sempre aquela pergunta no ar, temporada após temporada. O que é que precisa para levantar a taça do Carioca? É só ter talento? É tática pura? Ou é uma resiliência que beira o sobre-humano? Para a gente tentar achar uma resposta, vamos acompanhar a jornada de um time que sentiu tudo isso na pele. E a nossa história de hoje foca na campanha do Vasco da Gama. A jornada deles é o exemplo perfeito daquela imprevisibilidade, daquela intensidade toda que define o campeonato e que o torna tão cativante. A trajetória do Vasco foi exatamente isso aí, um último suspiro, de verdade. O time começou de um jeito bem irregular, sabe? Sem consistência, e a vaga nas semifinais, nossa, ficou em dúvida até o último minuto. A classificação só veio na rodada final, numa vitória super dramática contra o Botafogo. Foi um verdadeiro roteiro de cinema. E essa linha do tempo aqui resume a jornada perfeitamente. Do começo meio instável até a classificação heroica, tudo acabou culminando no confronto com o maior rival, o Flamengo. As duas derrotas na semifinal selaram o destino do time, mas essa imagem mostra bem a essência do Carioca. Uma batalha onde, no fim, um gigante prevaleceu, mas não sem uma luta muito acirrada. Mas o que de fato decidiu essas semifinais? A resposta não está só no placar, mas na estratégia. Vamos mergulhar um pouco no plano tático, que no final das contas não foi o suficiente para segurar o adversário. O plano do técnico Fábio Carille era bem claro: montar um escudo defensivo. A ideia era simples: absorver a pressão do Flamengo e, na primeira oportunidade, lançar contra-ataques mortais. Mas, como a gente vê aqui, o escudo não aguentou. A força do adversário acabou quebrando a estratégia e o resultado foi a eliminação. E isso ilustra de uma forma brilhante o quão competitivo é o Carioca. A história do Vasco é um microcosmo desse desafio todo. Mas agora vamos ampliar o nosso olhar. A partir de uma única campanha, vamos analisar o futuro do campeonato inteiro e dos seus protagonistas. E o futuro promete, viu? Promete ser ainda mais intenso. O torneio está prestes a passar por umas mudanças bem significativas no formato a partir de 2026. E isso com certeza vai alterar a dinâmica para todo mundo, para os times, para os técnicos e, claro, para os torcedores. Então, a grande mudança a partir de 2026 é no calendário. Ele vai ser revisto, vai ficar mais condensado. E qual o resultado disso? Menos datas, mas com muito mais intensidade, com clássicos acontecendo em períodos bem curtos. A expectativa é que isso atraia mais público e force os quatro grandes a chegarem ainda mais fortes, elevando o nível da competição lá para cima. Mas tem um porém nessa nova intensidade toda. Como o torneio vai começar logo depois do fim da temporada anterior, é bem provável que a gente veja os times principais no banco nas primeiras rodadas, dando lugar para equipes mistas. Isso cria uma espécie de paradoxo, né? Um começo de campeonato talvez um pouco morno, antes da verdadeira tempestade começar. Com esse novo cenário em mente, a pergunta é: como é que os quatro grandes do Rio estão se posicionando? A análise aponta para um fortalecimento geral, mas com uma hierarquia de forças que parece bem clara. Este quadro aqui resume bem o equilíbrio de forças. A gente vê um empate técnico na qualidade entre Botafogo e Fluminense. Os dois são competidores ferrenhos. O Vasco, embora ainda correndo um pouco por fora, mostra uma evolução bem clara desde o começo do ano. No entanto, lá no topo da hierarquia, um nome se destaca dos demais. E isso nos leva à pergunta principal. Com esse novo cenário, já existe um time que entra com uma vantagem decisiva? Bem, a análise sugere que sim. A conclusão da análise é clara, direta, sem rodeios. Com base no desempenho recente e na força do elenco, o Flamengo continua sendo o principal candidato ao título. É simples assim. Ele é o time a ser batido. Número 1. No final de toda a análise, esse é o status. O favoritismo é claro, o que significa duas coisas: uma pressão imensa sobre os ombros do favorito e, ao mesmo tempo, um alvo gigante nas costas dele para todos os rivais.
Isso nos deixa com a grande questão para o futuro. Num formato mais curto, mais implacável, com rivais cada vez mais fortes, será que o favoritismo que está no papel vai se confirmar lá no campo? Ou será que um dos outros gigantes do Rio está pronto para criar uma surpresa e reescrever a história do Carioca? Bom, a resposta, como sempre no futebol, só vai ser dada dentro das quatro linhas.